Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Pela bondade de Deus, um novo momento temos diante da sua presença, diante da sua palavra. E eu te convido a que aproveitemos este momento para enriquecer a nossa fé com base no conhecimento, no entendimento da palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos conversando sobre o assunto que estaremos compartilhando em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 6 de dezembro de 2025. E o propósito nosso é refletir sobre o período bíblico dos juízes. Estamos a falar por este sábado sobre cada um dos juízes. E hoje estaremos falando sobre a quarta juíza de Israel, uma mulher, por nome Débora. Nosso texto base está no capítulo 4 do livro dos Juízes. E os versos que tomaremos, o 4 e o 5, que nos trazem as seguintes informações. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Essa informação que nós temos é a primeira informação sobre essa mulher, o trabalho dela. Mas percebe-se que ela aparece no cenário da história dos israelitas, ela aparece já no exercício como juíza, mas não há uma menção exata nos informando como ela foi chamada para ser juíza, e nem se porventura houve algum evento pontual, específico, a partir do qual ela teria sido chamada para esse ofício. O fato é que ela era uma mulher, ela aparece assim no cenário bíblico, era uma mulher que julgava Israel. E ela julgava Israel a partir da sua casa. E é interessante essa informação do verso 5. Ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. As palmeiras, não devemos imaginar que ela morasse debaixo de palmeiras. Ela morava numa casa. A casa estava numa localização em que palmeiras haviam com abundância ao redor da sua casa. Devia ser um lugar aprazível, muito bonito, muito bem organizado, muito bem preparado. Ela era uma mulher de influência, ela era uma mulher sábia, era uma mulher, ou deveria ser, uma mulher muito bem aplicada aos bons gostos, porque as mulheres são assim, elas são diferenciadas. Quando elas se dedicam a organizar o seu espaço, a sua casa,
seu local onde ela vive com a sua família, ela se esmera, ela se aplica aos detalhes. Eu fico imaginando que a casa de Débora, observado o padrão de casas, de moradias do seu tempo, devia ser uma casa bem diferenciada, um lugar bem agradável para se estar. E num lugar alto, cercado por palmeiras, era o lugar onde estava a sua casa. E aquele lugar, considerando esses detalhes, era conhecido pelos israelitas como as palmeiras de Débora. Ela morava ali, tinha sua casa ali. E os homens de Israel vinham até ela para tomar conselho, para se orientar. E ela também era uma mulher profetisa. Detalhes que nós devemos ter em mente é que quando fala de Débora, e aliás, ela é uma dentre tantas mulheres de quem a Bíblia fala que usou funções importantes no meio do povo, isso deve soar para nós como Deus trata o homem e a mulher. À exceção do sacerdócio, veja só, à exceção do sacerdócio, porque o sacerdócio representava a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus Cristo, para nós agora, Jesus Cristo, o Messias. Então, o sacerdócio só era desempenhado por homens, mas não por causa de qualquer relação de superioridade. O sacerdócio ser desempenhado só por homens não tem nenhuma relação com a ideia de superioridade do macho sobre a fêmea. Por outro lado, dizendo de outra forma, a inferioridade da fêmea em relação ao macho. Homem e mulher, diante de Deus, têm suas funções específicas, mas em grau de importância, eles têm o mesmo, gozam dos mesmos privilégios diante de Deus. Deus considera tanto homens quanto mulheres de uma mesma maneira. Então, não é razoável nós imaginarmos aqui Débora, uma mulher que surge no cenário como profetisa e depois como juíza também. Não é razoável imaginarmos que ela teve um papel especial ou foi um destaque que emergiu entre a população de uma maneira espetacular por ser mulher. Não, ela surgiu porque liderança, nós vamos encontrar na Bíblia muitas mulheres que exerceram posições de liderança muito importantes. E, por outro lado, nós vamos encontrar muitas mulheres que exerceram posição de liderança importante, tanto em relação ao povo, uma função pública, quanto em relação às suas próprias famílias, em alguns casos, em influência no seu particular. É o caso de Sara, por exemplo. Pelo que se percebe, Abraão foi o homem que Deus conduziu com uma finalidade, mas na sua casa, dentro da sua casa, a mulher Sara, ela tinha um papel e ela desempenhava esse papel de maneira espetacular. Então, eu gostaria de propor que você pensasse em Débora como juíza, não com essa ênfase, olha, uma mulher, nessa ideia de valorizar a mulher ao ponto de colocá-la como uma concorrente ao homem em relação a uma porção de posições na sociedade. Não, Débora é uma das mulheres da Bíblia que aparece entre tantas outras, não é? Que aparece exercendo um papel completamente natural para uma mulher exercer. Repito, para a gente seguir. É uma síntese aqui, uma ideia, para a gente não ficar viajando em termos de ideias que surgem, que são correntes entre nós, à exceção do ministério sacerdotal.
a mulher, ela tem uma posição perfeitamente natural no exercício de qualquer outra posição em relação à sua casa ou em relação ao seu povo, à sociedade. O fato de ser mulher não impede que ela exerça qualquer outra função que não seja o sacerdócio, e de igual maneira como uma pessoa humana. E Débora, vamos olhar para Débora como uma pessoa humana que teve um destaque bastante especial diante da sociedade do seu tempo. Postas essas considerações, eu posso acrescentar mais um detalhe só a respeito da Débora, para a gente depois seguir aqui no nosso roteiro, que é lembrar o seguinte: no capítulo 4 do livro dos Juízes, nós temos o chamado de Débora, o trabalho de Débora, a forma como ela agiu, detalhes em relação à sua posição. No capítulo 5, nós temos o cântico de Débora, um salmo, um hino que ela compõe, e nesse hino ela exalta o agir de Deus em todo o tempo. No capítulo 4, descreve como ela trabalhou, como ela distribuiu o trabalho e como o trabalho se desenvolveu a partir de mãos humanas. E no capítulo 5, ela vai cantar nesse salmo, demonstrando que, embora no capítulo 4 demonstre as ações humanas, inclusive sob a sua coordenação, sob a sua liderança, mas no capítulo 5 ela deixa relatado do começo ao fim que toda a vitória que foi dada a ela e às pessoas de liderança que com ela estavam, toda a vitória é graça de Deus, foi a mão de Deus. Não foi a expertise dela, não foi a autoridade dela, não foi a expertise do seu companheiro militar, não foi a estratégia de guerra daquele seu companheiro militar, foi Baraque, não é? Não, no capítulo 5, nesse cântico, nesse salmo de exaltação a Deus, ela vai dizer: a vitória veio da parte de Deus. Ok? Então, capítulo 4 e capítulo 5. Se você tiver a curiosidade, o tempo, e eu até sugiro que leia os dois capítulos, para você perceber essas duas manifestações. O capítulo 4, o trabalho na sua execução. O capítulo 5, o resultado desse trabalho, atribuindo-se a Deus todo o mérito, todo o reconhecimento de vitorioso. Foi Deus quem deu vitória, e não a mão de Baraque ou de Débora. Ok? Com essas considerações, então vamos para a introdução, que vai dizer do nosso roteiro que Débora foi uma juíza e atuou em favor dos israelitas. Porém, diferentemente da forma como a maioria dos demais juízes surgiram, ela aparece no cenário de liderança do povo sem ser anunciada através de algum evento específico. Já fizemos alusão a isso na abertura da nossa fala. Quando Débora, inicia suas atividades como juíza, ela já era reconhecida entre os israelitas por sua postura e autoridade. Não há menção sobre como e nem desde quando essa sua posição foi reconhecida, mas uma informação interessante deve ser notada. Antes de se posicionar como juíza, ela era profetisa. Essa informação coloca Débora em uma posição bem diferenciada entre os demais juízes de Israel. Percebe-se também que ela era firme e determinada. Agia sem se preocupar com sua posição de mulher. E a gente enfatiza esse detalhe. O homem geralmente é o cabeça da família, é o provedor, é o mais forte em força e tudo mais. Ao homem cabe um papel diante da sociedade diferente da mulher, tanto que, ato contínuo, a gente vai dizer que ela apenas desejava e cumpria os propósitos para os quais ela era inspirada. Baraque, que era um homem, foi seu principal subordinado. Entende? Então, ela coloca, sem se preocupar com a sua reputação de mulher, ela chama Baraque
um homem, para poder fazer a obra que provavelmente Deus havia lhe revelado para que ela fizesse. Ela, quando Deus revela o que ela devia fazer, ela não foi chamar outra mulher. Se ela fosse aqui uma mulher da posição para demonstrar que as mulheres também têm competência, não é? Que é as ideias que gravitam ao nosso redor hoje, se ela quisesse mostrar que as mulheres também são capazes, que elas também têm seu espaço, que elas também tal, ela talvez teria chamado uma outra mulher. Devia ter entre os israelitas mulheres valorosas tal como ela era. Deveria ter outras mulheres importantes, no sentido de destaque, respeitáveis diante de Israel. Mas ela mandou chamar, como no verso 6 aí do capítulo 4, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, aliás, aqui está com uma pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta com o sentido da afirmação da ideia. Porventura, uma pergunta, abre-se o enunciado com esse estilo indagatório. Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Essa pergunta, na verdade, é uma afirmação. É como se ela tivesse chamado Baraque. Ao que Baraque chega, ela diz, Baraque, Deus mandou que se junte 10.000 homens das tribos de Naphtali e da tribo de Zebulon. Eram as duas tribos que estavam sendo afetadas naquele momento, agredidas naquele momento. Um detalhe que é bom observar aqui. No grupo que nós estávamos no sábado passado, conduzindo a reflexão, a gente fez essa menção. Os juízes não trabalharam em todo o território das 10 tribos, mas cada juiz trabalhou exatamente no contexto geográfico das tribos que estavam sendo afetadas por algum povo estrangeiro, por algum povo inimigo. Neste caso de Débora, as tribos afetadas eram as tribos de Naphtali e Zebulon. Então, quando ela chama Baraque, quando ele se aproxima dela para conversar, como quem chegando dizia, olha, você me chamou, o que você tem para me dizer? E ela diz, olha, o Senhor, talvez a conversa informal tenha sido mais ou menos assim, o Senhor me mostrou e eu te mandei chamar, porque o Senhor quer que nós ajuntemos um exército de 10.000 homens, somando alguns poucos da tribo de Naphtali e outros tantos da tribo de Zebulon, e com esse exército nós vamos enfrentar os inimigos de Israel. Nós vamos enfrentar o exército de Jabim, que é liderado por Sísera. Então, ela chama esse homem. E veja, como nós estamos aqui no raciocínio, ela não se preocupou em dar uma chance para que um homem trabalhasse junto dela. Porventura, esse homem, sem se importar que se esse homem depois iria atrair a atenção das pessoas para ele, e ela, afinal de contas, ela ia ficar desprezada. Se Baraque fosse o guerreiro que tivesse a vitória, os méritos seriam de Baraque, não de Débora. E ela não se preocupou. Por outro lado, nós temos uma palavra interessante, não é? A respeito da posição de Baraque. Então, o que mostra a perfeita unidade de propósitos envolvendo tanto homens quanto mulheres. Se por um lado, Débora não se preocupou em chamar um homem e que para ser o comandante do exército, e que em vencendo esse homem levaria os méritos e ela seria esquecida, ela não fez isso, ela chamou um homem. Por outro lado, o homem chamado também diz, olha, ele percebeu o ambiente. Ele vai dizer, olha, eu vou, mas eu quero que você vá comigo. Nós vamos juntos. Porque certamente
Baraque tenha percebido que Deus estava no comando através de Débora. Ele reconheceu a autoridade espiritual sobre o qual sobre quem estava o poder de Deus. A graça de Deus, a palavra de Deus estava com Débora e não com ele. Ele reconhece a autoridade espiritual de Débora. E veja como isso é bonito e como isso se encaixa, não é? Na reflexão 1, vamos dizer que embora Débora tenha sido uma mulher que assumiu uma dupla posição de liderança sobre Israel, profetisa e juíza, respectivamente, portanto, espiritual e civil, ela assumiu essas duas posições de liderança, dois importantes aspectos merecem ser destacados. O primeiro aspecto diz respeito à sua liderança espiritual. Ela era uma mulher profetisa e, como tal, desempenhava essa atividade de forma livre e desembaraçada, sem o acompanhamento ou tutoria de um homem. Veja, de novo aqui, a autoridade espiritual na igreja, ela pode ser tanto manifestada através de uma mulher, como manifestada através de um homem. Entende? Não há essa limitação. A mulher e o homem, ambos podem ser alvo do favor de Deus, e o trabalho, a liderança espiritual pode estar com qualquer um dos dois. Ela era uma profetisa. E depois, atividade ou liderança espiritual. E ela também passou a ser juíza, uma liderança civil. Bonito, né? E um outro detalhe, uma outra posição importante que foi exercido por ela, que como profetisa, ela só dependia de Deus. Uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual tem como cobertura única e exclusiva Deus. Não depende de estratégias humanas. Não depende de artifícios argumentativos ou de posicionamentos humanos. Como profetisa, ela só dependia de Deus. O outro aspecto refere-se à sua posição de juíza. Nesse caso, deixou bem claro um aspecto natural da vida. Tão logo ela assumiu esse posto, convocou um homem para estar do seu lado. Como já dissemos, ela manda chamar Baraque, não é? Ainda um outro aspecto a gente pode abordar aqui, nesse trabalho de Débora, nessa missão de Débora, é que a gente que está aqui na sequência 1, que ela era casada com um homem, e não há nenhuma demonstração de crise no casamento dela. Entretanto, para o exercício de uma função de livramento de Israel, ela não chamou seu marido. Seria natural, não é? Diz, olha, eu vou chamar o meu cônjuge, vou chamar o meu marido, e nós dois. Aí, o que fica faltando no meu agir como mulher, o meu marido supre. No que fica faltando no meu marido como homem, eu como mulher supro. Mas não foi essa a relação estabelecida para o exercício da função. Veja, uma coisa é o ofício na função de cônjuge, o ofício de família. Outra coisa é o ofício público. Isso nos mostra um outro detalhe. É muito comum ao nosso redor hoje nós termos o pastor e a esposa e a pastora. Criou-se essa vinculação, não é? E não existe isso. A esposa de pastor, ela não é necessariamente uma pastora. Ela tem as suas virtudes, as suas qualidades, ela tem seus papéis, e ela não tem a obrigação do exercício pastoral do marido. Ela deve sim se sentir e se posicionar debaixo da mesma missão do marido, dando-lhe o suporte, o auxílio, fazendo o seu papel de esposa, de ajudadora do seu marido. Mas não necessariamente ser considerado pela comunidade como uma pastora, só porque ela é mulher de pastor. Ela é casada com um pastor. Débora era casada com Lapidote, mas quando ela vai formar a sua equipe para libertar Israel, ela não chama o seu marido para liderar
o levante contra os inimigos de Israel, contra o exército de Jabim. Ela chama Baraque, não é? Muito bem, e na sequência 1 nós vamos destacar isso. Vamos dizer que em suas funções como profetisa e juíza, Débora deixa importantes lições para a nossa geração. Nestes tempos em que movimentos feministas insistem em se manifestar de diferentes formas, pugnando por mais espaço e melhor reconhecimento de sua importância como parte que são da sociedade, com Débora podemos verificar que homens e mulheres podem conviver pacificamente e lutarem lado a lado por propósitos comuns. Débora, por exemplo, era casada com um homem chamado Lapidote, mas para o exercício de suas funções de juíza e para executar o propósito de Deus para a libertação de Israel, ela convidou um outro homem. Ela convidou Baraque para que liderasse como militar, como comandante do exército que Deus mandou formar, com 10.000 homens entre as tribos que nós lemos aqui no capítulo 4 do livro dos Juízes, as tribos de Naftali e de Zebulon, não é? Baraque foi convidado e ele ia então formar esse exército, não é? Muito bonito essa conjunção de forças liderada com liderança mista, mesclada, liderança de um homem e de uma mulher, perfeitamente natural entre os filhos de Deus. E isso é até hoje. A palavra de Deus nos ensina o mesmo segmento. Homens e mulheres são indispensáveis, hoje como sempre foi em toda a história, foram indispensáveis para o mistério, a missão da igreja. Nós falamos há poucos dias, num momento de culto, numa quarta-feira, na igreja, a respeito disso. A Bíblia, ela sempre coloca a mulher no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar, e o lugar da mulher nunca foi inferior ao lugar do homem, e o lugar do homem, por contrapartida, nunca foi superior ao lugar da mulher. O fato da mulher não participar do sacerdócio não significa, não tem nenhuma relação com superioridade ou com inferioridade. O propósito de Deus acontece e se cumpre sobre a igreja, sobre a sua liderança, dentro dos propósitos de Deus, e tudo funciona bem. Débora e Baraque é um retrato disso, não é? Como tudo funcionou muito bem. Na reflexão 2, vamos dizer que na nosso roteiro, que por outro lado, pode-se verificar também que Débora era uma mulher muito bem resolvida e com excelente percepção dos papéis naturais devidos ao homem e à mulher. Ela chama Baraque para comandar um exército de homens. Ela aceita, mas exige, ele aceita, mas exige que ela o acompanhe. Ela aceita acompanhá-lo, mas deixa claro para ele que, segundo Deus estava revelando a ela, os israelitas sairiam vencedores, mas Baraque não seria honrado por isso. Antes, os méritos da vitória seria de uma mulher, e que não seria nem ela. E ele aceita essas condições, e ambos seguem. Nós já falamos no começo da nossa exposição aqui, da nossa reflexão, nós já falamos que homem e mulher trabalharam juntos, Baraque e Débora, mas sob o comando do trabalho desses dois, Israel foi vencedor, mas o mérito não foi nem de Baraque, não foi nem de Débora. E aparece aqui no caminho uma mulher chamada Jael, mas o mérito também não foi de Jael. Então aí eu te convido de novo a ler depois o capítulo 5, no Salmo que Débora canta. Não é? A bênção de Deus foi
tamanha que fez de Israel vencedor, não porque havia uma mulher no comando, não porque nesse caso aparecem duas mulheres, Débora e Jael, não porque havia um homem no comando, e muito menos porque havia uma mescla de homens e mulheres no comando. O que deu a Israel a vitória foi Deus. Mas a conversa entre os dois, o capítulo 4 do livro dos Juízes, aí está, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e eu darei na sua mão. Então, a revelação que Deus deu para Débora, como seria a vitória. Irmãos, o tempo não nos permite aqui, mas é muito bonito isso, é muito denso, é muito interessante. Como se deu a vitória? Eu já falei para vocês que o capítulo 5 vai dizer que a vitória foi dada por Deus. E o que é que Deus fez? Olha só, o exército do rei Jabim, liderado por Sísera, era um exército muito forte, muito forte. E esse exército, composto de carros, de ferrados, de cavalos, de gente preparada, um exército muito bem preparado, o exército de Sísera, ele foi atraído para atacar Israel junto ao rio Quizon. E Deus, quando a gente lê no capítulo 5, a gente vai ver que Deus mandou uma chuva torrencial. Quando todo o exército de Jabim estava nas margens do rio, Deus mandou uma chuva torrencial. E os carros atolaram, ficaram travados no pântano. E dali, eles não puderam sair. E eles mesmos se levantaram um contra os outros e eles todos foram derrotados. E aí é nesse ínterim que Sísera foge, ele desce da sua carruagem que estava atolada no brejo e ele foge para um lugar bem distante, até chegar na casa de Jael, pede socorro. Ali ela ampara Sísera e depois ela mesma crava uma estaca na cabeça de Sísera e os israelitas foram vitoriosos e Jabim e todo o seu exército foram derrotados. Não é? É a forma como Deus trabalha. Veja, Deus usou Baraque, Deus usa Débora, Deus usa Jael, e essa mistura de homem e mulher resultou na vitória, não por causa da habilidade dele, não por causa da concordância deles, não porque eles se entendiam muito bem e foram muito bem nas suas estratégias, mas Deus deu vitória a eles, mandando uma chuva torrencial, e os carros ficaram atolados, e o exército que dependia dos carros acabaram fugindo, né? Até porque, nós já falamos aqui no outro momento, se fosse para eles guerrearem, os 10.000 homens de Israel, das tribos de Naftali e de Zebulon, essas duas tribos, né, de quem nós falamos, sim, Naftali e Zebulon, eles não tinham como lutar porque eles não tinham armas. Os filisteus não permitiam que eles desenvolvessem armas. Então, Deus deu vitória da forma dele, e a bênção de Deus veio sobre Israel de tal maneira que a partir dessa derrota, Deus deu sossego para Israel pelos seguintes 40 anos. Não é? Ok, na reflexão 3, para a gente ir terminando, a gente vai dizer que depois de orientar sobre a derrota dos opressores de Israel, Débora se junta ao comandante de seu exército e ambos louvam ao Senhor. Muito convicta, Débora se revela: Deus me levantou como mãe sobre Israel. Né? Deus me levantou sobre mãe. Está aí no capítulo 5, no cântico de Débora e Baraque, no verso 7. É por isso que está dito aí, vamos começar aqui, só para vocês terem a ideia do que
confirmar o que a gente falou. E cantou Débora, no capítulo 5, a partir do verso 1. E Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Os 10.000 que Baraque chamou, eles se apresentaram sem nenhuma outra exigência. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, e eu vou salmodiar ao Senhor, Deus de Israel. E ela salmodia dizendo: ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando desde o campo de Edom, a terra se estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Entendeu o que nós falamos? O exército de Jabim estava às margens do rio Quizon, e Deus deve ter mandado chuvas torrenciais, e o exército ficou preso na lama, nas margens do rio Quizon. Os montes se derreteram, continua Débora, diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Lembra aquela questão que Israel estava preso nas suas casas porque tinha medo dos adversários, porque eles não tinham armas. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, Israel. E aí ele vai dizendo, não é? Ela vai descrevendo toda a vitória que Deus deu para Israel. E ela termina esse cântico com um detalhe bastante interessante. A literatura é muito rica, não é? E a partir no verso 28, Débora e Baraque descreve a expectativa da mãe de Sísera. Pelo que está aqui, pode-se perceber que Sísera era um comandante violento. E quando ele guerreava as guerras do exército de Jabim, ele vencia, ele levava cativas as mulheres, eles violavam as mulheres, ele era um grande estuprador, ele era um grande aproveitador, ele era muito sádico no tratamento com as mulheres que ele levava cativa. E eu vou dizer para vocês por quê. Olha só, no verso 28, a mãe de Sísera, porque Sísera havia sido morto por Jael, ele não voltava para casa, e ela está descrevendo uma impossível imagem, que a mãe de Sísera olhava pela janela na expectativa de ver o filho voltar, e ela fazia perguntas: por que ele está demorando? Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? E no verso 29 diz: as mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma com a seguinte conjectura: porventura ele não está demorando, porque ele não estaria repartindo os despojos de Israel entre os seus soldados? E uma parte interessante: uma ou duas moças para cada homem. Dentre os despojos, ele separava mulheres, repartindo mulheres para serem violentadas pelos líderes do seu exército. Ela está falando do caso aqui de Sísera. E quando diz assim, uma moça para cada homem, a palavra moça, no original hebraico, a gente vai dizer no hebraico, vem de uma raiz que a palavra moça é a mesma palavra utilizada para descrever as genitálias humanas. Então, essa Débora, sabendo disso, ela descreve o pensamento da mãe de Sísera, pensando na sagacidade, na estupideza, na violência com que o seu filho Sísera tratava as mulheres. Isso em português, na língua portuguesa, chama-se metonímia, que é quando você usa uma palavra para dizer outra, quando você usa uma imagem para descrever outra situação. Então, assim, por exemplo, Paulo fala sobre que ele tinha prazer em pregar sobre a cruz de Cristo. Na verdade,
o prazer não estava em pregar a cruz, mas estava em pregar o Cristo que morreu na cruz. Não é? Então, nesse caso, quando ele diz uma ou duas moças para cada homem, ela está se referindo a uma palavra chula, na sua origem aqui inicial. Uma ou duas genitálias para cada homem, entendeu? Então, era um pensamento, Débora, conhecendo o espírito e a forma como Cícera agia, ela descreve isso. A mãe dele estava pensando, olha, ele está de boa, ele está repartindo os despojos, e inclusive mulheres à vontade para cada um dos seus homens. Para Cícera, despojos de várias cores, falando do que a mãe aqui continua pensando sobre esse repartir dos despojos de várias cores e bordados, de várias cores, bordado de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Mas Débora termina o seu cântico dizendo, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porque os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E ela encerra assim, a vitória dos israelitas sobre o exército de Jabim, comandado por Cícera, a vitória foi da mão do Senhor. E ela conclui dizendo, e o texto conclui dizendo, e sossegou a terra por 40 anos. Ok, irmãos, que a bênção de Deus nos dê a graça de a gente aproveitar, como está dito aí na conclusão do nosso roteiro, aproveitar as lições valiosas que nós temos com o trabalho de Débora. E a principal é que a liderança deve se basear sempre na fé e na justiça. Seja a liderança exercida por um homem, seja a liderança exercida por uma mulher. Seja a palavra de Deus dita pela boca de um homem, seja a palavra de Deus dita pela boca de uma mulher. Sempre vai produzir vitória e resultado positivo em favor daqueles que amam e temem a Deus. Deus nos abençoe e nos dê graça para compreendermos e aproveitar as belas e valiosas lições que nós temos pela sua palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!